Talvez na sua comunidade ou no seu território, já ouviu alguém dizer o seguinte ao seu filho: toma isso para te proteger. Leve isso onde estiver. Bom, milhares de pessoas hoje estão escravizadas a superstições e ao medo do espírito mau. E para se proteger, elas usam amuletos, talismãs, porções de mágica, ou até um colar ou um fio no braço ou mesmo na cintura. Mas será que nós precisamos dessas coisas para nos proteger? Por favor, pegue a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo número 29, versículo número 18. Diz aí: quando não há visão, o povo fica sem controle, mas os que obedecem à lei são felizes. Conseguiu ver o que realmente nos traz felicidade e proteção? É Jeová, porque o texto mostra que quando nós obedecemos às leis de Jeová, somos felizes. E essas leis de Jeová incluem a não praticar coisas que Jeová odeia. Ou seja, se apegar muito em crenças e tradições que violam os princípios de Jeová. Então, para que nós sejamos felizes, devemos rejeitar essas crenças e tradições que violam os princípios de Jeová. E nota que essa felicidade vem de quando nós aprendemos as verdades de Jeová, verdades bíblicas, e colocar em prática é a chave para ganhar a proteção dele. Então, nenhum objeto que talvez ouvimos nos protege, mas sim Jeová é que nos protege. E nota que no livro de Atos 19, versículo 19 e 20, quando os cristãos da cidade de Éfeso, se aperceberam que tudo que eles tinham violava os princípios de Jeová, as leis de Jeová, eles agiram imediatamente. Juntaram todos os seus livros de magia e os queimaram. Então, do mesmo modo, para que Jeová Deus nos dê sua proteção, precisamos jogar fora qualquer objeto relacionado a práticas demoníacas. Isso inclui talismãs, amuletos, livros sobre ocultismo, santinhos e quaisquer pingentes ou colares de proteção. Então, se nós obedecemos a Jeová já agora, vamos ser felizes por rejeitar crenças e tradições que violam seus princípios. Mas agora, se tem algo que talvez não estamos a entender, o que é que devemos fazer? Será que vamos desistir? Veja o mesmo texto, versículo 3, capítulo 29, Provérbios 29, versículo 3. Só a parte A, diz aí: quem ama a sabedoria alegra o seu pai. Então, qual é o ponto aqui? Se tivermos dúvida ou não estamos a entender algo, está lá, né? Peça a Jeová sabedoria para entender se uma tradição agrada a ele ou não. Então, se acha que não tem certeza de que certo costume agrada a Jeová, ore a ele pedindo sabedoria para lhe ajudar a entender, a ver qual é o ponto de vista de Jeová. Faça uma pesquisa em nossas publicações. Se for necessário, converse com os anciãos. Esses também podem lhe ajudar a chegar a uma conclusão. Mas nota que eles não vão dizer que decisão você deve tomar, mas podem ajudá-lo a lembrar de conselhos importantes da Bíblia, como aqueles que vimos aqui no princípio. Então, seguindo esses passos, tenho certeza que você vai treinar a sua capacidade de discernimento e vai conseguir discernir tanto o certo como o errado. Por isso, não deixe que outras pessoas o impressionem a seguir tradições erradas. Veja o conselho dado aqui para nós. Provérbios 29 e 25.
Diz aí: tremer diante de homens é uma armadilha, mas quem confia em Jeová será protegido. Lembrar que as pessoas que podem nos pressionar a seguir tradições erradas podem ser mesmo nossos parentes, colegas de trabalho e da escola. Esses podem nos convencer ou tentar nos convencer a participar de alguma celebração que não agrada a Jeová. Mas o que é que nós devemos fazer? Por favor, veja a imagem. Estamos a ver ali um irmão, né, fazer uma pesquisa, talvez de um assunto que não está a entender. Talvez de certo costume que tem a ver com a sua família. E ela aí está fazendo uma pesquisa profunda. E na outra imagem, estamos a ver aí, ele não tem medo do homem, ou seja, dos seus parentes, talvez amigos ou vizinhos. Mas ela está firme, está falando aquilo que tem a ver com o ponto de vista de Jeová. Aquilo que ele acredita que é certo e que realmente também agrada a Jeová. Então, devemos ter essa determinação. Quando tivermos dúvida, precisamos pesquisar, pedir ajuda aos anciãos e falar então de forma firme e confiar sempre em Jeová, que vai nos dar o poder de falar e assim ajudar os nossos parentes a entender qual é o ponto de vista de Jeová e daquilo que nós acreditamos. Portanto, também devemos lembrar por que Jeová não gosta dessas celebrações. Podemos pesquisar também nas publicações e explicar a origem desses feriados. Então, quando lembramos os motivos que a Bíblia dá para não participarmos desses eventos, ficamos mais convencidos de que estamos andando no caminho que agrada ao Senhor. Se confiarmos em Jeová e a sua palavra, não vamos temer diante do homem. As tradições ainda estão, as tradições erradas ainda estão nos nossos familiares, nossos vizinhos, nos colegas de trabalho e de escola. O que devemos fazer é tentar já, né, se preparar para que nós possamos então defender as nossas crenças e também falar aquilo que nós acreditamos. E se quando nos preparamos antecipadamente, mostramos que realmente queremos fazer o que é certo e, acima de tudo, queremos fazer aquilo que agrada a Jeová. Se nós fazemos isso, de certeza, vamos mostrar que valorizamos muito as leis de Jeová, a palavra dele, e que nós nos baseamos de tudo que nós acreditamos nela.